E neste momento nós estamos recebendo José Altino Machado, ele que é um homem eclético, tem grande conhecimento sobre a cultura, claro. E ele é cronista, comentarista, aviador, produtor rural e um intelectual. A gente respeita muitas opiniões do José Altino Machado, o filho mais velho do Coronel Altino, e Aurita Franco Machado. Boa tarde, José Altino, é um prazer recebê-lo. Oi, Tássia, como vai? Tudo bem? Você sabe que é um prazer imenso voltar ao seu programa e, graças a Deus, ainda temos também pessoas como você trabalhando na comunicação e informando a nossa cidade, a nossa coletividade. Você está de parabéns pela longevidade do seu programa. Obrigada. Daqui a 2 anos e meio, o programa faz 30 anos. Aí nós vamos sair de cena. Mas tem as redes sociais hoje também, poderemos continuar nos comunicando, né? Mas por que você disse sair de cena? Eu não gostaria de ficar gagá diante das telas, não. O joelho já dói. Ai, gente, e quero passear também. Agora, eu não pretendo passear em Nova Zelândia, assim, por enquanto, não. Ficou ruim a coisa lá. Mas gagá a gente não fica, Tessa. Eu vou até te dar uma informação, que quem deveria dar é o médico, o geriatra. Mas, segundo eles, nós, à medida que a idade vai avançando, nós começamos a esquecer das coisas, começamos a não nos apercebermos de muitas coisas, porque a nossa memória, a nossa cabeça é igual ao computador. Vai enchendo, enchendo, enchendo de informação, depois tem tanta informação que começa a ratear de vez em quando. Quer dizer, mas é por excesso de experiência, excesso de informação que a gente tem, que a gente fica diferente. E aí as pessoas acham assim, não, vocês estão ficando gagados e tão velhos. Não, não é isso, não. Nós temos vivência demais arquivada, não é isso aí. E quantos não chegam lá, Zé Altino? Quanta gente morre cedo? A vida é um milagre. Não chega nem ter os cabelos prateados e se vão. Pelo menos aí nós conseguimos ter um bocado de cabelo prateado. Mulher não tem, não que pinta, né? E a gente lamenta que a gente vai vendo, perdendo os amigos todos, os contemporâneos todos, né? Cada hora um se vai. Nós temos uma associação dos ex-alunos lá da Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, e eu só recebo notícia ruim, né? Porque ela é uma fundação que não cresce, que é dos ex-alunos. A gente só recebe notícia que mais um se foi, só das baixas. O que a gente lamenta muito. Mas, graças a Deus, estamos aí. Nasceu minha bisneta agora, Verônica, neta da Raquel, e eu estou podendo passar pela vida minha em 6 gerações diferentes. Que beleza. Fico muito feliz com isso. Muito feliz. Agora, esse é um momento de tristeza, a gente não vamos comentar sobre isso, porque não está nem na nossa alçada resolver esse tipo de problema. Está faltando amor no mundo, né? Amor e religiosidade, de alguma forma, ou com ter transformado a religião num comércio, talvez tenha sido esse o defeito. Na verdade, é que se perdeu o respeito a Deus, se perdeu o respeito à religiosidade, à fé humana, porque antigamente a gente não fazia mal ao próximo, não era bem porque a lei punia, não é porque a lei dos homens castigava, mas é porque nós temíamos a Deus de não fazer mal ao próximo. E hoje parece que esse sentimento desapareceu. Hoje ele não se importa mais de machucar os outros, que dirá matar os outros, como esse caso. Nós acabamos de viver um em São Paulo, aí Suzano, aí de repente acontece outro lá na Nova Zelândia, um país cuja criminalidade é baixíssima. O índice de criminalidade, praticamente nem polícia direito tinha, de tão baixo que é ocorrências criminais lá. Aí de repente chega lá um homem, mata 48 pessoas daquela forma incrível. O sandismo está tomando conta do mundo, por isso eu nunca gostei muito de gente, e nem político radical, em nada. Porque leva as pessoas para um radicalismo que provoca esse desrespeito. Exatamente. Mas o momento também é de alegria, porque nós estamos eternizando uma figura fantástica que eu conheci, tive esse privilégio, e você conheceu muito mais que todo mundo. É o filho mais velho de Aurita Franco Machado. E teve um pai formidável, um apoiador da cultura, o Coronel Altino, um dos fundadores, aliás, o grande fundador da nossa Fadivale. De fato, a nossa família como um todo, né, nós somos o que pai conseguiu que fôssemos. E nós nos tornamos o que mamãe construiu. Essa é uma verdade inconteste da nossa família, os filhos, a educação foi da minha mãe, e do rigor da minha mãe.
E essa história da praça em nome da mamãe, essa coisa toda, quer dizer, não é propriamente uma homenagem à família, porque é dela, por merecimento dela. E não só dela, dela também, porque muitas outras estiveram aí, Dona Cirene Albergaria, tantas outras senhoras que deram exemplo. E essa questão da praça, esse tombamento, e o tombamento histórico, Tessa, substitui, muitas vezes, com essas homenagens, aquela cadeira de história dos colégios, que os colégios é que deviam privilegiar isso, ensinar às nossas crianças por que se aprende história. História a gente aprende para venerar o passado, para venerar aquilo que foi construído e por quem foi construído. Isso é que é o principal. Foi construído e por quem foi, como as coisas aconteceram. Estudando a história, a gente aprende os acertos e os erros do passado. E a gente aprende, inclusive, como devemos nos comportar para fazer as coisas melhores. Nós temos, indiscutivelmente, Tessa, uma das melhores cidades do Brasil. Isso é indiscutível. Você não acha uma cidade com passeios de 5,20 metros de largura para cada lado? Você não acha uma cidade que tem 66 mil residências e tem 74 mil árvores? Isso foi gente que fez, isso foi da cabeça de pessoas, isso não foi governo, isso não foi administração, isso foram pessoas que aqui estiveram. Quer dizer, nós tínhamos esse Bituruna, nada lá tinha. Até que surgiu a Dona Cirene, surgiu muitas outras mulheres juntas pelas ruas de Valadares afora, arrecadando dinheiro, e particularmente fizeram uma estrada e particularmente colocaram uma santa no alto do Bituruna. Aí, imediatamente, aí surgiu a antena da Vale do Rio Doce, surgiu a antena da polícia, aí daqui a pouco, com isso tudo, fizeram outra estrada do outro lado, então já trouxe um desenvolvimento espetacular. Quer dizer, essas coisas do passado e essas mulheres, que foi um conjunto maravilhoso de mulher, como que atuou em 1964, não atuaram politicamente, atuaram contra a desordem que estava graçando pelo país. Não houve uma atuação de escolher um general, ou de escolher um comandante, ou um novo presidente, nada, nada. Elas queriam apenas botar ordem e trazer segurança para suas famílias. E foi esse movimento que elas fizeram, e que acabou renudando nessa homenagem da praça, que se chamava 13 de maio, que é a data do nascimento da minha mãe, e depois o vereador Maciel apresentou um projeto colocando o nome dela. Mas foi desse movimento, daquele movimento que elas fizeram contra a desordem, quando elas invadiram o pátio da Vale do Rio Doce, porque ia chegar aqui um grande político de nome nacional, para agitar mais ainda a cidade, e elas disseram não à desordem em Valadares. Aqui não. Aqui não. Então, ficou, e graças a Deus... Por isso que aquela estátua tem a boca de quem está realmente contrária a uma situação. Eu fico muito feliz com isso. Né? Nós gostaríamos que essas pessoas, né, não só ela, a senhora do Hermílio Gomes... Lilis. Dona... Como? Lilis. Lilis, eu falo que eu sei que na idade a gente vai esquecer. Não, o arquivo das coisas é por aí. Mas muita gente, e todas elas fizeram isso, todas elas fizeram acontecer. É verdade que não melhores nem piores das que as senhoras atuais, mas eram senhoras bem diferentes de hoje, né? Bem diferentes. Os prazeres e as motivações de vida eram diferentes. Assim, até a criação dos filhos. Eu mesmo apanhei muito a minha mãe. Nossa Podia senhora. bater, né? Podia corrigir. Não havia castigo para a mãe que batesse. Mas também diz que pé de galinha não mata pinto. Quer dizer, a gente ganhava aquelas Falava chineladas. isso e o Chicote cantava, né, Tessa? Com certeza, Nossa Senhora. Eu ganhava muita chinelada. Mas tínhamos uma família feliz. Na minha casa, quem é que sentava com boné na cabeça ou sem camisa à mesa? Mulher nunca poderia dizer um palavrão, como minhas irmãs até hoje, nenhuma delas é feita isso. O homem, se tivesse falar palavrão, era lá fora de casa e só se estivesse com muita raiva, porque a dona Aurita não gostava, não admitia, né? E mãe era daquelas mulheres assim, que se o marido ficasse sem vergonha na rua, fazia de conta que não estava vendo. Nossa Senhora, realmente, era uma época extremamente machista, diferente, né? E mulheres como Dona Aurita Franco Machado mudaram a história. Inclusive, as mulheres caminharam centenas de anos em algumas décadas, porque era muito difícil. Papai e mamãe Tessa vieram para cá em 1938. Papai já teria vindo em 34, quando ele pegou essa fazenda aí, que é a nossa aí, Fazenda do Cedro.
Ele tem histórias interessantes, porque quando ele veio, ele deixou mamãe comigo e Julieta aí na fazenda do Cedro, e ficou 2 anos voando com o general Falconieri na fiscalização da construção da Ribaía durante a guerra. E mãe ficou sozinha aí, tomando conta de madeireiro, vendendo madeira, entregada. E ela já era apaixonada pela figueira dela, na Vereda do Rio Doce. E quando foi ser instalado o município, veio o ditador Getúlio Vargas e veio o Benedito Valadares, que era o nome da praça, né, vamos dizer assim. E tinha o Hotel Rio Doce, lá naquela sacada do Hotel Rio Doce, lá, eles lá, o povão lá embaixo. E mamãe teve a oportunidade, enquanto o Gil Pacheco discursava, mamãe escutou o Benedito reclamando com o Getúlio. Falou: presidente, o senhor colocou o nome do senhor na cidade tão bonitinha aí da Serra, e o meu só coloca num lugar feio desse jeito. Ah, a mãe já queria virar no arranque na hora. Ai, meu Deus, imagina. Já queria achar ruim. Já virou o papai e falou: tem que tirar o nome desse homem daqui, não pode botar o nome. Vou falar com o Getúlio, e vou não sei o quê. Foi uma dificuldade. Então, essa foi a primeira participação política de mamãe, e, graças a Deus, o amor que ela teve por essa terra e o amor que ela teve por todos que aqui estavam, exatamente procurando que, já que não vinha ajuda nenhuma externa para construir Valadares, que nós mesmos a fizéssemos. E foi isso que, graças a Deus, junta todos. Todos tinham aquelas rivalidades, cidade do interior, aquela coisa toda, mas todos trabalhavam com um propósito comum. Até adversários políticos trabalhavam com um propósito comum, que era o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade, que é o mais importante. Muita gente procura desenvolvimento, desenvolvimento significa dinheiro, mas a gente tem que procurar o progresso, para exatamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso é que o nosso povo precisa, melhorar a qualidade de vida. E isso o pessoal antigo sabia fazer. Nós tivemos a melhor telefônica da América Latina, nós tivemos o melhor serviço de água da América Latina, nós tivemos colégios aqui maravilhosos, educandários maravilhosos, como Bituruna, como Imaculada. E isso tudo apaga-se na memória, de repente. Nós ficamos assim, como não, Valadares é uma cidade esquecida. Esquecida não, pelo contrário, nós sempre fomos muito lembrados internacionalmente. Sim, e até a crítica em relação ao êxodo para os Estados Unidos, nós também fomos desbravadores lá fora. Não tem emprego, não, então vamos buscar. E o valadarense... Não, Tessa, mas a história é mal contada. É o que eu falo contigo, a questão da história, que não leva a história. Antes de Valadares sair para o exterior com uma pessoa, Valadares foi total e completamente invadida pelos norte-americanos. Quer dizer, houve a assinatura de um contrato, quando foi criado a Vale do Rio Doce, em 1938, houve a assinatura de um contrato para a reforma da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Quem ganhou foi uma empresa norte-americana, Morris Knudsen, e encheu Valadares de técnicos americanos aqui. É o bairro do acampamento. Do acampamento da Vale. Com as casas de madeira, que nem as americanas. Moravam separados de nós, mas não adiantou, porque as nossas moçolas os atraíram, e as moças deles que vieram também acabaram casando por aqui, e isso provocou, do momento que eles eram os grandes reformistas da Estrada de Ferro, também Valadares produzia para eles e mandava para eles cristal de rocha, que era material estratégico, e a mica. O maior empregador de Governador Valadares era o setor de mineração da mica, que era material estratégico para a rádio. Era muita gente, e muito americano comprando, e as minas eram todas deles. Como as minas de cristais eram deles e as minas de mica eram deles, junto a elas saíram também as pedras sempre preciosas, que não eram muito do interesse dele, porque estava preocupado com a guerra. Mas, acabada a guerra e eles indo embora com esses interesses maiores dele, os brasileiros ficaram de gerente, indo e voltando com pedra. Aí, no final da década de 40, no princípio da década de 50, até o Walter Benza, não sei se você lembra e conheceu o Walter, já foi para lá de avião, e aí começou a ir, aí o Sancler foi, o Quequé, o irmão dele foi, e aí começou a ir, vai gente, vai gente, e ficou fácil para o valadarense conseguir emprego dos Estados Unidos. Eles já chegavam empregados. Então, é isso aí. Uma vez, conversando com o cônsul americano, através da assessoria de comunicação no Rio de Janeiro, eu havia conversado com você e contei para ele essa história. Pois os americanos vieram, se instalaram aqui e assanharam a nossa juventude e o nosso povo. Eles que levaram. Para que fôssemos... E curioso, uma vez eu estive no Senado americano, no Comitê de Meio Ambiente, e nós conversando, lá tinha uma senadora muito raivosa com os imigrantes
que estavam indo para os Estados Unidos, e com a fama do pessoal de governador Valadares dos Estados Unidos, estavam invadindo os Estados Unidos, ela dizia que nós aqui fabricávamos vistos americanos melhores que os deles, Ai, meu e que Deus. fabricavam o passaporte, e ela reclamando, eu só escutando aquele negócio. Porque ela leu, quando leram o meu currículo, leu que eu era de Valadares. Eu estava lá para falar da Amazônia. É outro assunto. Mas leram que eu era de Valadares. Aí ela saiu para o ataque. Eu falei, já que a senhora falou, eu vou responder primeiro, antes de falar da Amazônia, sobre o governador Valadares. E contei essa história. E ela finalmente virou para mim e disse assim, curioso, senhor José Altino Machado, nunca uma autoridade brasileira da sua cidade, do seu estado, do seu país, veio aqui relatar esses assuntos. Eu falei, é porque vocês também estão perdidos na história. Vocês, antes de entrarem no assunto, não se preocupam em estudar, para vocês saberem o que estão dizendo e escreverem aquilo que vocês conhecem. Mas a ousadia do valadarense, ela é comentada. Não, fenomenal, fenomenal. somos- Valadares já invadiu a China. A China agora só está cheia de valadarenses, uma coisa Inclusive, terrível. uma amiga nossa foi comer umas costeletas, porque estava enjoada daquela comida. E falou para o marido dela, comi umas costeletas hoje. Ele falou, é naquele restaurante, é de cachorro. Eu comi cachorro, comeu. Então, vamos invadir a China. Eu me lembro até uma vez, uma viagem a Paris, a Heloísa, minha primeira esposa, ela é meio de gênio, meio difícil, e nós andamos comendo nos restaurantes, porque nós estávamos lá a convite do Sindicato dos Jornalistas. E num deles nos levou lá, e aí um deles que já estava assim, meio sacrificado, acompanhando a gente, virou para ela e falou assim, senhora, deixa que hoje eu vou escolher o seu prato, e não sei o que e tal. Aí pediu o prato dela, comeu tudo. Aí quando acabou, ela falou, a senhora gostou? Você achou boa a carne? Falou, ótima, maravilhosa. Até que enfim comi algo bom aqui em Paris. Ele falou, pois é carne de jumento lá de Minas Gerais, de Itaúbi. Meu Deus do céu. Jumento. Oi, dizem que é saborosa mesmo a carne de cavalo. Né? Quando exportava para lá, né? Quer dizer, essas coisas o mundo tem, mas que todos saibam que nós vivemos e moramos numa cidade muito feliz. Uma cidade de jovens e uma cidade que conseguiu abrigar muita gente de fora, principalmente lá do Jequitinhonha, de tantos esses lugares aí. Eu agora quero que você acrescente ao seu currículo, ou nós vamos acrescentar, principalmente, que além de tudo isso que você é, comentarista, cronista, né? Aviador, ainda também, né? Tem Ainda estou voando, histórico. um pouquinho, mas estou voando. Entusiasta de Valadares. Pronto, você é o entusiasta de Governador Valadares. Você é um porta-voz da nossa cidade. Eu sou o entusiasta justamente porque eu sou daqueles que ainda está vivo, que, graças a Deus, comecei muito novo, eu fui eleito o vereador na época mais novo do Brasil, e eu pude participar de reflorestar essa cidade. Hoje nós temos a maior floresta urbana do país, proporcionalmente ao tamanho da cidade. Nós podemos participar. O prédio da prefeitura, a pedra fundamental, contém minha assinatura. Na nossa época, os vereadores não recebiam nada. Nada. Quer dizer, então, nós podemos participar disso. E nós assistimos os antepassados construindo a cidade. Então, nós sabemos o valor que ela tem. Com certeza. Estão me soprando alguma coisa? Ah, sim. Bem lembrado. Porque ele está querendo que nós abordemos o seguinte assunto. A Sudene, Valadares, ser inserida nesse contexto. Valadares, na ocasião, já recebeu uma aprovação para a Sudene na Câmara dos Deputados. E uma disputa política entre facções aqui em Valadares, não vamos citar, porque é para não causar dores, acabou dando em nada. E agora nós conseguimos novamente a aprovação do projeto da Sudene na Câmara dos Deputados. Isso é um tesouro inigualável. Nós temos aqui pertinho, só para você ter uma ideia de avaliação das coisas, a cidade de Linhares, do Espírito Santo. Linhares, eu conheci Linhares, era igual Chonim, quando eu conheci Linhares. Eu também conheci Linhares pequenininha. Aquele negócio pequenininho, a única coisa boa que tinha lá era a lagoa, não tinha mais nada. Hoje, eu acredito que se continuar no passo que vai, eu não dou 10 anos, Linhares está à frente de Valadares, é muita coisa. Eu acho que comercialmente ela já está. E está chegando lá agora, inclusive, a Randon, fábrica de carreta, produtos automotivos, fábrica automotivos, vai gerar mais uns 80 mil empregos lá dentro de Linhares. Isso é muita coisa, é muita coisa. Isso se chama Sudene, é onde está existindo o progresso do país. Então, mas para quem não sabe, quais os benefícios que a Sudene vai trazer para a nossa cidade e região?
Eu acredito a Sudene, com os incentivos dela e com os subsídios que ela tem, e a questão legal de impostos, essa coisa toda, que no Brasil são complicados, oneram muito a indústria, e no caso da Sudene, não. Eu quero crer, Tessa, que se a Sudene for instalada em Valadares, Valadares não leva 15 anos, é a maior cidade do interior do país. Com certeza. Por quê? Olha o que a Sudene faz de Teoflotone para cima, com todo o Nordeste. Olha o que a Sudene faz com Baixo Guandu, aqui vizinho de Aimorés. Então, você pare para pensar, uma cidade como Valadares, que está abençoada por uma cruz da estrada de ferro com uma rodovia, com outra rodovia federal também acortando, com o Porto de Vitória logo ali. E nós temos uma ferrovia, um espetáculo, que eu espero agora, sinceramente, que o povo brasileiro e o governo saibam o que fazer com ela quando vencer essa concessão da Vale. Porque a ferrovia não é da Vale, aquela ferrovia é uma concessão pública para a Vale do Rio Doce. Então, nós, com isso tudo na mão, empresa nenhuma vai passar facilmente para o Nordeste, para qualquer outro lugar, que não queira ficar em Valadares, porque nós estamos aqui colados no Rio de Janeiro. Nós fomos a maior bacia leiteira do Brasil durante muitos anos, por causa do Rio de Janeiro. A minha mãe mesmo, Dona Aurita, foi campeã leiteira no país. Os prêmios dela estão aí. Quer dizer, uma Valadares com essa posição aqui, ocupando a posição de saída da ferrovia e da rodovia, na frente das siderurgias todas que temos aqui, a Cesita, Ipatinga, Monlevade, e mais a entrada grande do Nordeste e a saída para o Sul, não tem nada para competir com Valadares. A posição geográfica de governador é um espetáculo. É um espetáculo. E com os incentivos fiscais que virão através da Sudene, nós conquistaremos o mundo. Com certeza. Tem uma coisa, uma crítica que eu não deixo de fazer, Tessa, que é bom todos tomarem conhecimento. Valadares nunca deu muita importância para negócio de político. Valadares nunca valorizou os políticos que tem. E, por causa disso, nós nunca tivemos político de expressão. Essa que é a grande verdade. Nós tínhamos aqui a melhor telefônica da América Latina, já disse. E era a grande telefônica, tanto que você lembra, não aceitava nem ligação a cobrar das telefônicas do Brasil, porque ninguém passava o dinheiro para ela, não aceitava. Foi a primeira telefonia com micro-ondas, foi a primeira de descarga direta à distância do Brasil, da América Latina, vamos dizer assim. Aí o governo militar precisava de um tronco para passar a telefonia de micro-ondas para o Nordeste. E começou, então, para desapropriar as telefônicas e arrecadá-las para o sistema Embratel. Quando chegou para desapropriar a de Uberlândia, que só ficou ela, lá tinha o líder do governo militar na Câmara, que chamava-se Rondon Pacheco, que tinha sido prefeito de Uberlândia, falou, não, a nossa não. Aqui não. E não desapropriou. Aí pegou a nossa. Hoje, Tessa, por incrível que pareça, vocês falam Uberlândia, 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 qual é o maior empregador de Uberlândia? O sistema de telefonia, 56 mil empregos. 56 mil empregos diretos dentro de Uberlândia, tá, pela telefonia. Porque a telefônica lá, por ser local e ser pequena, ela pode negociar com essas telechamadas, essas coisas todas, preços totalmente diferentes da Embratel. Porque a outra são gigantes nacionalmente. Como ela é pequena, ela negocia para si. Ela controla. Ela controla a coisa. Então, isso que aconteceu com o Valadares. A nossa foi, eu sou acionista da CTGV até hoje, eu e o Parajara. E fui eu que escrevi o livro dos 25 anos da CTGV, 25 anos de história. E esse livro existe assim. Estas coisas se perdem da história. Nós devíamos ter mesmo alguma coisa em relação a essa telefônica, feita para Laércio Birro, que foi o grande comandante da telefônica. Ele é merecedor disso. Mas essas coisas é bom que nós saibamos, que nossos políticos saibam, que nossos vereadores saibam, e principalmente os nossos prefeitos saibam que a cidade não é a cidade do teve e não tem mais, mas é a cidade que pode resgatar essas coisas e pode ter ainda e muito. Zé Altino, é sempre muito bom falar com você. Você precisa vir mais vezes ao nosso programa, porque o nosso programa é um programa de variedades, mas é muito bom quando a gente pode bater um papo, principalmente sobre a nossa cidade, que a gente tanto ama, né? Mas você sabe, Tessa, que só do nosso Coelho também, tão longevo assim, você todas as vezes você me chamar, você falar, vem cá, José, eu sou obediente, eu vou estar sempre presente E contigo agora, aqui. José, isso mesmo. José Altino, então e agora, eu pergunto, como que a família está diante desse reconhecimento
dessa matriarca fantástica que foi Aurita Franco Machado? Não, evidentemente nós estamos muito felizes, não só eu, mas meus irmãos todos, a família toda recebeu muito bem. A praça inclusive, será entregue assim aos cuidados da Faculdade de Direito, que deverá dela cuidar. Então a gente fica muito satisfeito. Como eu estou, uma satisfação muito grande em ter o nome de meu pai no aeroporto também. Quer dizer, você vê o que é a história. Todo mundo pensa que o nome de pai está no aeroporto porque ele era político aqui, que nem tão político ele foi assim, embora participasse ativamente da política. Mas o nome do pai está no aeroporto porque o pai era um dos primeiros pilotos do Brasil. Nossa Senhora. A carteira do meu pai era número 17. Quer dizer, e ele começou a voar, não existia carteira. Meu pai veio, o pessoal da França, aqui do Aeroclube da França, deu a ele uma carteira do Aeroclube de France. Quer dizer, o avião é uma ferramenta que a família tem de amor, desde que o pai era tenente, capitão. Quer dizer, então isso foi a lua de mel dele, foi num aviãozinho de 2 lugares com a mãe, daqueles que não tinha nem capota. Eles foram para o Uruguai com aquele aviãozinho. Ai, meu Deus. Quer dizer, o nome de pai está lá por merecimento aeronáutico, não é sem nenhum movimento político. E agora com a minha mãe e com a praça da minha mãe, que a cidade procurou, através do tombamento histórico, colocar e inserir na memória de todos nós aqui na cidade, de todos que ainda haverão de vir, eu acho que a família fica... Eu só lamento, a gente lamenta porque a pessoa já não está aí presente para ver, né? É uma pena. Mas onde quer que ela esteja, ela saiba que nós abençoamos em nome dela aqui todos aqueles que tiveram essa ideia, e agradeço muito também ao prefeito André. Ele tem sido muito carinhoso com o nome da família, não só com o nosso nome, porque outro dia até discutia com ele a necessidade de colocar o nome do Justino Carlos da Conceição, que quando Valadares tinha não mais do que 50 mil habitantes, na ilha não tinha nenhum. O Justino chegou, pegou um dinheiro emprestado com o Oswaldo Pinheiro Sete e construiu a ponte da ilha. Quer dizer, hoje nós temos 200 e tanto para cá, temos quase 20 do lado da ilha lá, e não apareceu outro homem para construir outra ponte para ajudar esse tráfego. Mas o Justino fez, e eu ia lá assistir a construção daquela ponte, daquela ilha. Quer dizer, foi uma ponte feita da década de 50. Quer dizer, são obras maravilhosas. Tem outra, por exemplo, a Dona Zulmira. Você já parou hoje, na idade que eu encontro, eu paro para pensar o que essa senhora fez dessa parada. Ninguém acredita uma coisa dessa. É verdade. E eu a conheci, eu era menina. Eu ia muito na Dona Zumbira, porque sempre tinha coisa para levar. Quando tinha que matar um boi, tinha que acontecer o quê, o pai falava, leva para Dona Zumbira. Eu lembro que uma vez veio aqui os estudantes, vieram os estudantes de medicina visitando nós lá em casa, e o pai fez questão de falar comigo que levasse eles lá na Dona Zumbira. Eles contaram, tinha 232 pessoas dentro da Dona Zumbira, lá tratando deles todos, aquela senhora ali. Quer dizer, ela não tinha hora de descanso. Quer dizer, mulheres assim não existe mais. Então, nós temos que venerar, pelo menos como exemplo e como uma grande flor que vicejou nesse Vale do Rio Doce. Então, essas coisas, é aquilo que eu digo aos professores de história. Antes de ensinar história para o seu aluno, explica para ele por que está ensinando história. Eu estava falando com a minha sobrinha, Fernandinha, falei, Fernandinha, você é professora aqui na faculdade, você tem que buscar na história os grandes feitos jurídicos do direito romano, que tem defesas e tem acusações maravilhosas da execução do direito jurídico. Quer dizer, se procurar na história como foi o comportamento que construiu a sociedade daquela época, você aprende para nós que podemos construir uma sociedade melhor. Que é isso que coisas como a praça da minha mãe está fazendo, coisas como tantos outros poderiam ter feito, a dona Sirene Bergaria também merece, a dona Lilis e outras. O pessoal da Sodame carregou a Sonivale, pouca gente sabe disso. É verdade. Essas senhoras da Sodame maravilharam aquela ocasião, ajudando e fazendo força para a Univale. E a Univale é uma coisa engraçada, ela só existe pela irresponsabilidade deles todos. Porque se tivesse responsabilidade, eles não se aventurariam a criar um gigante daquele. Não. Mas com aquela responsabilidade, aquela vontade de acertar, criaram e deu certo. E deu certo. Então está aí a cidade premiada com a Univale. Tem muita coisa que deu certo e tem muita coisa para dar certo, com certeza. Amamos essa cidade, estamos orgulhosos do nome da Praça
Aurita Franco Machado, com certeza. Sempre achei interessante. Conheci a sua mãe, tive o privilégio de conhecê-la e conhecer principalmente os seus escritos, que eram verdadeiros poemas. Ela escrevia muito bem. Então, eu quero que você transmita a toda a sua família, o Tininho, a Julieta, o Ângelo, o Beto, todos da sua família, o meu grande abraço e que eu compartilho com vocês desse momento de alegria pelo reconhecimento da Dona Aurita. Eu agradeço muito, viu, Tessa? Eu espero que realmente, lá onde esteja a mãe lá, perturbando a vida de pai, como sempre, que ele também não ficava sem ela de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas que ela possa abençoar todos nós, interceder junto a Deus e tudo, para que essa cidade realmente se torne um bom lugar de se viver, um bom lugar de se criar seus filhos. Obrigada pela presença, Zé Altino. Eu, assim, ficaria o programa inteiro com você. Não, mas nós temos os nossos compromissos, mas é uma alegria. Eu quero que você retorne ao nosso programa e vamos sempre descobrir um assunto em prol dessa governadora Valadares. Nós precisamos de pessoas entusiastas como você, porque assim nós vamos fazer a diferença. Não, eu que agradeço muito, Tessa, agradeço mesmo, e sempre que você precisar de qualquer coisa, eu estarei sempre presente. E espero continuar um bom par de anos ainda presente ainda. Se Deus quiser. Obrigado, Tessa. Obrigada a você. E não saiam daí, porque nós teremos a nossa praça, a nossa Serra do Cipó, estou falando em praça, até me emocionei, mas a Serra do Cipó, o terceiro ato, né, do nosso documentário, e se der tempo a gente vai mostrar hoje. Se não, a gente mostra semana que vem, mas pelo menos aquela rosca de batata lá da Serra do Cipó, aí você vai aprender. É muito boa, né? As quitandas do nosso tempo, né? Você já foi no Caraça? Não, ainda não. Faça uma visita ao Caraça, faça uma visita àquele convento, leve o programa, faça um programa lá, grava um programa lá no Caraça. Você vai gostar, você vai gostar. Eu tenho certeza. Então não saio daí, gente.